na aula de hoje, então nós vamos tratar aqui do tema de uma aula prática, que nós vamos tentar fazer aqui à distância, né? A aula é essa aula que está lá no Moodle, né? Então, seria a aula prática número 1. Né? E o tema dela é leitura de mapas e cartas. É claro que não vou conseguir fazer exatamente da mesma forma que a gente faz lá, porque não tenho todo o material aqui, tá bom? Mas o objetivo da aula é, no momento, assim, é que a gente vai pegando várias cartas em escalas diferentes, né, e olhando como que são essas cartas, e tentando responder, né, algumas perguntas, né, a respeito dessas cartas. Tá? Então, por exemplo, ó, se vocês baixarem aqui, ó, esse exercício, né, aula prática 1, né, vocês vão ter aí um material que eu estou disponibilizando aqui para vocês. Estou disponibilizando para vocês. Né? Então, basicamente, ele é parte de parte de uma apostila que eu fiz para a disciplina de cartografia. De qualquer forma, é o seguinte, ela fala um pouquinho, né, sobre, nesse exercício, né, ele explica um pouquinho os tipos de produtos cartográficos, né, e o objetivo é que a gente responda, né, o que vocês respondem, olhando para as cartas, que vocês respondem. Quem elaborou aquela carta, o mapa, enfim, qual o produto cartográfico, né, o nome e o tipo da carta ou do mapa, qual que é o nome daquela folha, né, se tem indicação de norte, se tem escala, se tem legenda, qual que é a equidistância das curvas de nível, se tem lá o sistema de projeção, se tem sistema de articulação, né, de acordo com a Carta Internacional Milionésima. Então, são perguntas que a gente vai olhando as cartas e vai respondendo. Né? Então, basicamente, né, vamos dizer assim, essa aqui são as coisas importantes, né, ó, itens importantes, né, que vocês devem observar, né, quando for analisar uma carta, quando for olhar para uma carta, do ponto de vista didático aqui da aula, né. Então, o exercício 1.1 então, são questões referentes à leitura e observação de cartas e mapas. Okay? Então, basicamente, são essas perguntas que respondem, né? São mais ou menos as mesmas que eu já comentei lá. Então, para ficar algo parecido, né, da explicação de como que a gente vai trabalhar com as cartas, né? Então, eu vou disponibilizar para vocês, também aqui no Moodle, vocês podem baixar. Então, aqui no site da disciplina, então, né, tá aqui, olha, Carta Topográfica de Campinas, ok? Essa aqui, ó, tá? Então, vocês podem baixar essa carta, né, e trabalhar, aprender em cima dela, tá bom? É uma carta bem interessante, ela, né, tem várias coisas que a gente pode estar estudando em cima dela, para aprender a usar as cartas, tá bom? Na verdade, aprender a usar as cartas é aprender as ferramentas de cartografia. Então, vamos lá, a ideia é que, com base, né, nessa carta aí, que a gente possa estar respondendo, né, algumas daquelas perguntas, né, que eu comentei com vocês agora há pouco. Né? Então, a ideia prestar atenção, né, em vários itens, né, que estão disponíveis aí nas cartas, né, nessa carta, e para que a gente possa ir entendendo e ir aprendendo. Ok? Então vamos lá. Né? Então, antes de eu iniciar, né, vamos dar uma olhada na carta como um todo aqui, né? E veja que a carta tem, né, algumas coisas escritas, né, nesse lado esquerdo, tem uma coisa no centro, tem um pouco aqui, e tem toda uma legenda, né, nessa parte inferior aqui. Né?
Então, o que acontece? Boa parte do que a gente vai aprendendo aqui na disciplina está relacionado com essa legenda, tá? É importante várias coisas que a gente vai aprender para entender, né, o que significa essas coisas que tem aqui na legenda, que também automaticamente vai servir, né, para a parte digital, que a gente vai ver também, não hoje, mas numa outra oportunidade, a gente vai trabalhar, né, na cartografia digital. Né? Então, é importante, né, ter esse conhecimento aqui. Muito bem. Então, eu vou aproximar aqui um pouco mais, né? E vou dar uma aproximação aqui no canto esquerdo, né? Dessa carta. Então, o que nós temos escrito aqui? Ó, está escrito aqui, Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, IBGE, região sudeste do Brasil, 1 para 50 mil. Bom, só aqui já respondeu várias das perguntas que quem precisa observar, né? Primeira delas, quem elaborou a carta, né? Então, né, ela foi elaborada pelo IBGE, né? E que, na ocasião da elaboração dessa carta, provavelmente estava dentro do Ministério da Economia fazendo planejamento, tá? Outra pergunta que nós temos aqui é qual é, a escala da carta. Então, aqui já está colocado, né? A carta está na escala 1 para 50 mil. Beleza? Muito bem. Aqui no centro da carta está escrito Campinas. Então, claro, né? É o título, o nome da folha, né? Que nós temos aqui. Então, para responder a pergunta, né? Qual que é o nome da folha? Então, óbvio, vamos olhar aqui nessa parte central, tá? Aqui no canto direito, então nós temos qual é o código da folha, tá? E isso responde a pergunta se tem vínculo, né? Se a carta, se essa folha, ela tem vínculo com a Carta Internacional Milionésima. Sim, tem, né? Por quê? Para quem assistiu, né, a aula, olhou a aula da Carta Internacional Milionésima, sabe perfeitamente o que significam esses códigos aqui, certo? Não? Então, o que é o SF? Né? Então, para quem não se lembra, né, o S é porque essa carta, essa folha, primeiro, o fato de ter o código, né, nos indica que essa folha ela está relacionada com a Carta Internacional Milionésima. Né? S significa que ela está ao sul. Tá? O F é a posição dela, né, dentro do hemisfério sul. Então, começa com a letra A no Equador, e à medida que vai indo no sentido do Polo Sul, né, eu vou ter várias faixas, né, A, B, C, D, assim por diante. Então, nós estamos na F. Né, e 23 é o fuso, ok? Os outros códigos que nós temos aqui, Y, A, 5, 4, são códigos que nos identificam qual parte dentro daquela escala 1 para 50, perdão, qual parte dentro da carta de 1 para 1 milhão, né, que se refere a essa faixa que está representada aqui nessa folha, tá bom? Então, ela está na escala, e também identifica que é a escala 1 para 50 mil. Muito bem. Tem um outro código aqui, ó, que está bem embaixo, que é o MI2737. Okay? Esse código aqui também é um código de articulação. Nesse caso, como eu comentei lá na aula da SIM, né, é o código, um código militar do sistema de articulação militar, né, de articulação das cartas. Tá? É um sistema próprio do Departamento lá de Serviço Geográfico do Exército, né, que tem lá um sistema próprio para identificação das folhas, mas ele é compatível com a Carta Internacional Milionense. Tá bom? Muito bem. Beleza até aqui, não? Então, vamos
baixar aqui um pouco essa carta, né? E vamos começar a olhar um pouco para a legenda, né? Então, vejam que a legenda, ela é bastante grande, né? Tem várias coisas, né? E é importante que a gente, então, entenda, né? O significado das coisas que nós temos aqui, tá? Então, aquele material que nós temos disponível lá no Moodle, né? Que o material referente à apostila do IBGE, né? De 1999, né? Ela está lá naquela lista de publicações, porque ela é gratuita, né? Tem uma explicação, né, bem detalhada de todos esses itens que nós temos aqui, tá bom? Explicando os critérios, né, enfim, de cada item que tem aqui, inclusive de itens que não estão presentes na legenda desta carta aqui, Campinas. Tá bom? Mas, depois de eu dar uma apresentação aqui na carta, eu vou entrar lá e a gente dá uma olhada, mas vocês podem olhar também, tá bom? Então, agora, vamos dar aqui um zoom, né, na parte da legenda, para que a gente possa começar a entender, né, quais são esses critérios que nós temos na legenda. Né? Muito bem. Então, a primeira coisa que nós temos aqui, né, é a identificação da localidade. Né? Tá? A localidade dessa carta, né, o tamanho da letra, né, que vem escrito a carta, ela já nos dá uma indicação, né, por exemplo, do tamanho da cidade, né, ou da quantidade de habitantes que tem na cidade, ok? Então, por exemplo, quando ela é escrita nesse tamanho bem grande aqui, significa que é uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes, tá? Aí, o tamanho um pouquinho menor, vai de 50 mil a 100 mil habitantes. Então, já é um indicativo visual, não é? De qual que é a população que a gente tem, né, ali nessa região aí, tá bom? Legal? Então, vocês vão vendo que ela vai diminuindo até que chega um ponto aqui que tem vila, né? Então, além de cidade, ela identifica vila, pode identificar um povoado, né? Ou um núcleo, ou uma propriedade rural. Não é o caso dessa região, desculpa, não é o caso dessa região, mas ela pode indicar, inclusive, povos indígenas, etc. E tal. Muito bem. Outro item que nós temos aqui são os limites. Então, como que aparece, né, na carta, os limites? Então, já temos um limite internacional, que vem pontilhado e com essa coloração, tá? Um limite interestadual, um limite intermunicipal e áreas especiais. Né? Vamos ver um pouquinho que são essas áreas especiais. Então, por exemplo, olha, aqui nessa parte aqui, ó, a gente pode ver, né, deixa eu dar um pouco mais de zoom, que eu tenho várias aqui eu tenho, por exemplo, tem uma estrada aqui, né? Aqui tem uma outra estrada que tem uma outra característica que é diferente dessa, nós já vamos ver, né? Então, esses pontilhados que nós temos aqui, ó, são trilhas, né? Ou são ruas, né? Como é uma plantação de cana, veja, aqui está dizendo que é uma plantação de cana, né? Por exemplo, naquela época foi feita a carta, né? Então, significa que essas trilhas aqui são bem estreitas, né? Na verdade, elas são divisão entre os talhões de cana-de-açúcar, tá bom? Do plantio de cana-de-açúcar, tá bom? Então, aqui tem um talhão de cana-de-açúcar, aqui outro, né? E vou aproveitar até para fazer uma análise ambiental aqui, né? Veja que aqui está tudo cana, né? E dá para ver, por exemplo, que nós temos uma nascente de um rio aqui, né? Ó, certo? Tem uma nascente de rio, né? Então veja que, né, a cana está, né, encostando tudo aqui, né? Certo? É uma crítica aí, né?
É isso aí, né? Tá? Muito bem. Então, nós temos esses limites aqui, ó. Aqui são estradas, mas elas funcionam como limite. Então, elas funcionam como limites dos talhões de plantio de cana, tá bom? Por quê? Né? Cada pedacinho desse aqui é explorado, né, individualmente pelo agricultor, pela empresa agrícola, enfim. Né? Normalmente, eles servem, né, para servir de proteção. E quando você vai colher a cana, né, nessa época, pelo menos, você coloca fogo na cana, né, para colher. Então, ele coloca fogo aqui, depois coloca fogo aqui e assim vai. Né? Então, chamamos de divisor de talhões. Tá bom? Muito bem. Vamos ver agora como que aparecem as estradas. Né? Vou até colocar assim, no meio a meio aqui, porque assim dá para a gente ver as duas coisas. Né? Então, por exemplo, ó, se tiver uma estrada, né, que tem essa característica aqui mais cheia um pouco, né, mais grossa a linha, né, é uma autoestrada, né, e já nos informa aqui, pode ter duas vias, né, ou mais, né, olha, aqui é uma autoestrada, pode ter duas vias ou mais. Aqui, uma estrada cheia, de uma linha mais fina, né, uma ou duas vias. Essas duas aqui são pavimentadas. Estradas sem pavimentação aparecem dessa forma. Então, o que acontece? Isso que nós estamos vendo aqui, esse critério, ele vale a mesma coisa lá na área digital. Ela vai aparecer do mesmo jeito, porque é um critério cartográfico de apresentação. O que está mudando é o meio que nós estamos olhando. Né? Tá? Então, uma linha de uma estrada sem pavimentação, ela vai aparecer pontilhada, como é o caso dessa que está aqui, né? Na parte de baixo aqui da carta, né? Ó, tá? Uma linha, uma linha vermelha com traços brancos, né? Significa que é uma via sem pavimentação, ou seja, provavelmente uma estrada de terra, né? Mas que tem tráfego permanente, tá? Tem outras que o tráfego é periódico, né? Vamos ver se a gente encontra alguma aqui, né? Encontramos, olha. Então, por exemplo, aqui tem, né, uma estrada que tem tráfego periódico, né? Ou seja, que pouca gente passa, né, por esses locais aqui, tá certo? Né? Tá? Que são, às vezes, estradas internas, né? Certo? De alguma propriedade e tal, então, pouco movimento, né? Bem, também temos esse tipo de representação para caminho ou trilha, né? Que não deixa de ser, né, uma trilha que nós temos aqui, né, um caminho que temos aqui, né, nessa região, né? Nós temos aqui o plantio da cana aí, né? Certo? Muito bem. Esses símbolos aqui, né, eles nos dão identificação de rodovias. Então, por exemplo, para uma rodovia federal, né, vem esse tipo de símbolo aqui, para uma rodovia estadual vem um símbolo, né, que é um círculo. Né? Normalmente vem dentro do círculo, do desenho, vem qual que é o código daquela rodovia, né? Certo? Não sei se tem algum aqui, se eu consigo localizar algum código aqui. Vamos ver se a gente encontra. Né? Aqui, ó, aqui temos um, ó. Tá vendo aqui, ó? Um código aqui, tá certo? Que é o código da rodovia. Tá bom? Beleza? Rodovias estaduais. Dificilmente, né? Tem muito poucas rodovias federais que passam por São Paulo, né? A Fernandes é federal, então deve ter lá, né? Muito bem. Também temos representação das estradas de ferro. Tá? E aqui tem, então, essa simbologia é utilizada para mostrar as diferentes bitolas, né, dos trilhos. A bitola é a distância, né, entre os dois trilhos. Tá? Então, tem bitola normal ou mais larga, ou seja, a distância entre os dois trilhos é maior do que a bitola mais estreita. Aí é uma coisa da construção das ferrovias, né? Então, a forma de apresentar também já nos mostra. Então, aqui, uma bitola normal mais larga, né, com uma única via, e aqui com duas vias, tá certo? Tá? E aqui embaixo, bitola mais estreita. Tá?
Também tem aqui o caminho, no caminho aéreo, né? O cabo, né? Pode ser que seja aí algum tipo de cabo que esteja no caminho de algum aeroporto, ou campo de pouso, né? Ok? Linha telefônica e telegráfica. Aí é bom, hein? Olha, linha telefônica e telegráfica. Telegráfica, bom, isso acho que quando vocês nasceram já não tinha mais, né? É do tempo, né, que tinha telégrafo, né? Então, porque essas cartas, né, essa carta que a gente está vendo, nós vamos ver a data dela daqui a pouco, né? Ela não é muito nova, né? Mas, sei lá, essas linhas de telégrafo, né? Normalmente elas acompanhavam, né, a estrada de ferro, né? E por que ela era do lado da estrada de ferro? Porque é fácil de ser construída, né? Então, era um meio de comunicação que já tinha, né, desde aquele tempo. Depois, parte desses postes que foram colocados ao longo das estradas de ferro foram substituídos por linhas telefônicas, né? E, enfim, e hoje já o sistema é diferente, né? Tá? Também tem linhas de energia elétrica, né? De baixa tensão e de alta tensão, tá? Então, tem BT e AT, né? Que são redes, a rede elétrica ela é diferente, tá bom? Muito bem. Aí aqui, olha, agora nós temos, né, pontos de controle, né? Esses pontos de controle são pontos onde nós podemos observar, né, valores de altitude, né, e valores de altitude e valores de longitudes, tá? Então, por exemplo, aqui tem um ponto de controle horizontal, né, que tem esse desenho aqui, um ponto de controle vertical, né, e alguns pontos têm as duas coisas, ponto de controle horizontal e vertical. O que significa esse ponto de controle, né? O ponto de controle, ele é, na verdade, um ponto que tem na superfície da terrestre, né, que tem um valor de altitude ou valor de coordenadas, de latitude e longitude, conhecida. Tá? Então, isso é utilizado quando você vai construir a carta para fazer o georreferenciamento da carta. Ok? E também, como é o caso aqui, por exemplo, que aparece um número aqui, olha, 956, né? É o valor, né, da altitude. Tá bom? Então, eu posso ter aqui, no caso, né, um ponto de controle, um ponto conhecido, que tem uma cruzinha dessas, né, tem um valor, né, que tem o valor da altitude. Como temos aqui embaixo, por exemplo, olha, né, eu tenho aqui um desenho que está escrito aqui, ó, 567, né? Então, isso é um ponto de cota, um ponto cotado, um ponto que eu conheço a altitude, né, daquele lugar. E aqui diz ponto de altitude comprovada e não comprovada, né? O que seria um ponto de altitude comprovada, né? É um ponto de altitude, por exemplo, que foi construído no campo e que uma equipe foi no campo e chegou com a medição topográfica até aquele local onde está aquele ponto. Então, ele comprova, de fato, aquela posição. E o ponto não comprovado? O ponto não comprovado é um ponto estimado. Por quê? Essas cartas aqui, né, elas não são, a forma de construção delas, né, nós vamos ver daqui a pouco aqui nessa parte que está descrito, né, nem todos os itens que nós temos nas cartas, eles são levantados com equipamento diretamente do campo. Então, a construção, né, da carta, ela é feita com fotografias aéreas, né, que, pela observação, né, dessas fotografias, né, é possível traçar
né, extrair as informações, como as estradas, extrair informações como corpos d'água, as curvas de nível. Então, especialmente curvas de nível, né, e esses pontos aqui de controle, né, é que tem pontos de controle que são comprovados e outros que são estimados, tá bom? Então, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, um ponto de controle, ó, tá vendo? Aqui tem uma cruzinha, né, escrito 630. Então, esse aqui é um ponto cotado, né, é um ponto de altitude conhecida, tá bom? Então, aqui pela resolução da carta aqui da imagem, né, a gente não vai conseguir distinguir aqui nessa imagem aqui, né, se ele é esse desenho aqui, né, ou se ele é esse outro aqui, tá? Tá bom? Porque deve ter alguma nuance aqui do desenho, né? Tá? Tá bom? Então, aqui nós temos vários pontos de controle, que são pontos, né, de coordenadas, perdão, são pontos de altitude. Aqui temos um outro, ó, esse aqui está mais nítido um pouco, né? Olha, 645. O que significa? Né? Esse aqui é um ponto onde eu tenho um valor de altitude. Né? E essas linhas que nós temos aqui, né, todas, né, fazendo essas voltas, essas curvas, né, são as tais curvas de nível, tá certo? O que significa uma curva de nível? Né? Uma curva de nível é uma linha, né, imaginária, né, ela não existe lá no campo, né, uma linha imaginária que foi estimado que elas têm altitude igual, tá certo? Significa o seguinte, ó, por exemplo, se eu for andando por essa linha aqui, ó, né, eu vou estar sempre na mesma altitude em relação ao nível do mar, tá bom? A do lado acontece a mesma coisa, tá? E vai. Agora, essa curva de nível tem um valor e essa outra curva de nível tem outro valor. Nós vamos ver daqui a pouquinho mais sobre isso, tá bom? Tudo bem. Tem também um outro símbolo, que é esse aqui, né? Que é quando a gente tem alguma estação gravimétrica, tá? Que é uma estação que ajuda a medir a gravidade da Terra, né? E sobre isso nós vamos falar numa outra aula, né? Nós vamos entender melhor, né, o que é essa questão dessa estação gravimétrica, né? Que também nos permite inferir valores de altitude, tá bom? Mas a gente vai ver isso numa próxima aula, tá bom? Beleza. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, né, pode perguntar. Tem uma pergunta aqui da Isabela, que já faz tempo, faz 8 minutos já, e eu não percebi, Isabela, me desculpa aqui. Professor, você pode repetir o que é bitola? Posso, né? A bitola é a distância entre os trilhos do trem. Você sabe que o trem, né, ele tem as rodas dos trens, eles andam sobre os trilhos. Então, a distância entre um trilho e o outro trilho é a bitola. Então, existem assim como também o mesmo nome se aplica, né, a bitola, a distância entre os pneus de um carro, por exemplo, né? Tem os pneus do lado do motorista e tem os pneus do lado do passageiro. Então, a distância entre o pneu, que é o que nós chamamos mais comumente de eixo, né? Ele tem uma bitola, ou seja, uma distância, tá bom? Então, no caso, Isabela, dos trilhos dos trens, né? Antigamente, então, tem, ou mesmo hoje, né? Você tem trem, metrô e tal, que tem bitola mais larga e bitola mais estreita, né? É daí que vem a palavra, né? Desculpa fazer uma brincadeira, né? Daí que vem a palavra bitolado, tá certo? A pessoa que é muito bitolada, o que é? Ela só anda naquele trilho, né? Ela só olha para aquela distância, né? Tá bom? É no mesmo sentido, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Agora aqui, olha, nós temos, né, a articulação das cartas, né, ou a articulação da folha. Então, note que a folha que nós estamos trabalhando, ela chama-se Campinas. Então,
quadrado aqui, que tem vários outros quadrados dentro, mostram a folha de Campinas no centro e o nome das folhas que estão no entorno dela, tá certo? Então, temos aqui, ao norte dessa folha de Campinas, nós temos a folha Cosmópolis. Ao sul, temos a folha Indaiatuba, e assim por diante, né? A leste, né, nós temos a folha Valinhos, né? E a oeste nós temos a folha americana, e assim por diante, né? Por quê? Vamos dizer que o meu trabalho, né, requer que eu tenha uma parte aqui de Campinas e uma parte que está em Americana. Então, essa articulação nos ajuda a identificar qual é a carta que está próxima, que faz limite, né, com essa que nós estamos trabalhando. Beleza? Então, isso a gente chama de sistema de articulação das folhas. Tá bom? Muito bem. Também, nós temos na legenda um mapa, né, que nos mostra qual que é a posição, né, dentro do globo terrestre, né, e qual o tamanho, né, que representa essa folha de Campinas, né, quanto que ela representa da superfície do terreno, tá? Então, por exemplo, olha, então nós temos aqui o mapinha do estado de São Paulo, né, o que esta folha representa é o que está aqui dentro desse quadradinho escuro aqui, tá? E também temos outras georreferências aqui, né, nessa ilustração, né? Então, nós temos aqui, né, a longitude 45 graus oeste e 51 graus oeste, tá? E, nesse sentido, nós temos as latitudes. Então, nós temos aqui a latitude 25 graus sul e aqui 20 graus sul. Tá? É para dar uma ideia de que local, né, que se encontra essa carta. Tá bom? Tudo bem. Se tiverem mais dúvidas, podem fazer pergunta. Né? Essa parte aqui, né, é a parte mais densa da legenda. Né? Então, essa primeira linha aqui, né, ela já vai nos dizer qual é o sistema de projeção, né, que foi utilizado para essa carta, né, para essa folha. Tá? Então, veja o que está dizendo, olha, projeção universal transversa de Mercator. Né? Então, é o que nós chamamos de UTM, que vem de Universal Transversa de Mercator. Então, até o momento, a gente viu sistemas de projeção, mas a gente ainda não detalhou, né, o sistema de projeção da UTM. Tá bom? Mas e nós vamos fazer isso numa outra aula. Mas eu vou mostrar um pouco já do que tem aqui nessa carta, que são itens, né, que estão no sistema de projeção UTM. Que assim vocês já vão entendendo um pouco, né, aí, né, o que itens, né, para facilitar o entendimento depois da carta, da UTM, tá bom? Então, além do sistema de projeção, tem aqui a escala da carta, escala 1 para 50 mil, tá bom? Junto com a escala numérica, temos também, né, a escala gráfica, né? Então, note o seguinte, olha, a escala gráfica está nos dizendo que o trecho que vai do 0 até o 1000, né? Desculpa, esse pedacinho que daqui até aqui, ele representa, né, 1000 metros do terreno. Olha a unidade aqui no final, ó, 1000 metros, né? Então, esse pedacinho 1000 metros, aqui 2000 metros, 3000 metros, tá certo? Então, tem 3 pedaços aqui, né, que nos mostram, né? Então, numa escala 1 para 50 mil, né, cada 1 centímetro dessa carta vai nos mostrar 500 metros no terreno. Ok? Muito bem. Então, uma vantagem dessa escala gráfica, que a gente comentou na aula de escalas, é que eu posso aumentar e posso diminuir, né? E a escala gráfica, ela não perde a proporção em relação à carta. Tá vendo? Olha,
Então, o que eu sei? Que esse pedacinho aqui, ó, né, ele vale 1.000 metros no terreno. Esse lado esquerdo aqui da escala gráfica, ela nos mostra a subdivisão desse pedaço aqui, ó. Então, se a gente olhar com mais detalhe aqui, nós vamos ver que nós temos aqui 10 pedacinhos. O que significa? Que cada pedacinho desse vale 100 metros. Isso aqui eu tenho 0 e 1.000 metros, né, dividido por 10, né, então eu tenho 100 metros cada um, tá bom? Então, por exemplo, olha, uma coisa que facilita da gente interpretar é o seguinte: se eu pegar, né, então, veja, se eu vier aqui, olha, e nota que aqui eu tenho várias quadrículas, tá certo? Não? Então, essas quadrículas aqui, ó, né, elas são quadrículas que aparecem no sistema métrico da carta, que é do sistema da UTM, tá bom? Então, esse 280 aqui e esse 282, né, são valores, né, de distância, tá bom? Então, olha, nesse caso aqui, vamos verificar, né, qual o sistema de unidades que nós temos. Ó, então aqui, ó. Então, a origem da quilometragem, né, é no Equador e no meridiano de 45 graus oeste de Greenwich, acrescidas as constantes de 10.000 quilômetros, né, e 500 quilômetros, respectivamente. Tá? Isso aqui são informações importantes, né, que para a gente entender a UTM, tá bom? Mas nós não vamos entrar nesse detalhe agora, porque o que eu posso esclarecer para vocês é o seguinte: esses números aqui, 2 pequenininho, 80 grande, 2 pequenininho, 82 grande, significa uma posição, tá certo ou não? Então, essa linha aqui, não, essa linha nesse sentido aqui, né, ó, são 280 quilômetros e aqui 282 quilômetros. Então, significa que 282 menos 280 significa que a distância deste ponto até este ponto são de 2 quilômetros. Quer ver como fica fácil da gente entender? Ó, vamos pegar a escala agora. Se eu pegar esse pedacinho aqui que tem 2 quilômetros, ó, daqui até aqui, né? Essa escala, se eu colocar ela aqui, vai medir exatamente esses 2 quilômetros, tá certo? Não? Tá bom? Ó, então, daqui 2 quilômetros, daqui 2 quilômetros. Beleza ou não? Tá bom? Muito bem. Então, porque aqui esse 280 significa 280 quilômetros, a partir de algo que nós vamos ver ainda numa outra aula, e aqui 282. De qualquer forma, né, nos permite já inferir, calcular alguma distância. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, ó, quero calcular a distância desse pedacinho aqui, dessa estrada aqui, ó, tá bom? O que eu posso fazer? Né? Posso pegar essa medida aqui, posso copiar, posso pegar minha régua, coloco aqui, depois coloco ali, faço a medida, né? Ou posso, se não tiver régua, vou pegar um pedacinho de papel aqui, né? Corto aqui, vou cortando, marco no papel esse pedacinho e faço a medida lá. Então, por analogia, dá para saber, por exemplo, que esse pedaço aqui, né? Ele deve valer aí um pouco mais, né, do que uns 500 metros, tá bom? Estou em torno daqui até aqui, né? Um cerca de 500 metros, tá bom? Beleza. Muito bem. Outra informação que a gente encontra Professor. na carta. Pois não, alguém fez a pergunta? Bom dia. Boa noite. Deixa eu comentar um pouco. Só espera um pouquinho. Pode falar. Professor, essa distância de 2 quilômetros ele é padrão para todos os mapas, né? Ou tem alguma alteração? Não, aí a pergunta é muito boa, né? Essa distância de 2 quilômetros daqui até aqui vale para esta carta, porque é a forma como ela está representada aqui, tá bom? Uhum. Então, tá? Isso pode mudar dependendo da escala da carta, né? Se você estiver trabalhando numa escala 1 para 250 mil, a distância entre essas duas linhas aqui, né, vai ser bem menor, tá certo? Se você estiver trabalhando numa carta 1 para 5 mil, nossa, então, né, eu vai ter, quase não vou ter linhas dessas. Tá Então, certo? o que vai variar vai ser a escala. Isso, veja.
quando a gente trabalhar lá o sistema UTM, nós vamos entender direitinho por que isso aqui é 280, por que isso aqui é 282, tá bom? Uhum. Mas o que interessa é o seguinte, que no caso dessa carta, na escala 1 para 50 mil, né, ela está sendo representada aqui, o tamanho da quadrícula, ó, vamos pegar uma quadrícula aqui, ó, tá, um lugar que seja mais nítida da quadrícula, ó. Tem uma porção de quadrículas, ó. Então, essas quadrículas, elas representam 2 km por 2 km, né? Uhum. Eu posso ter uma carta 1 para 50 mil, e a quadrícula não é de 2 km por 2 km, ela pode ser de 1 km por 1 km. Ela pode ser de 4 km por 4 km. Ela pode variar, tá certo? Depende de como foi construída a carta, tá bom? Depende muito da necessidade daquela região. Por isso que a gente tem que, né, entender, né? Tem que ficar prestando bem atenção nessa distância, né? Nessa distância e na escala ali. Exatamente. Para você poder fazer medições, você precisa entender exatamente o que significa esse número e esse número aqui, tá bom? Tá? Isso nós vamos entender melhor lá quando falar do UTM. Mas eu estou adiantando exatamente para quando chegar lá no UTM, vocês já fica mais fácil de entender, né? Nesse momento aqui, o que dá para saber? Né? Que a distância entre esse ponto e esse ponto é de 2 km. Por quê? Porque eu tenho uma escala que está me mostrando daqui até aqui são 2 km, né? Se eu pegar uma régua, né? Daqui até aqui vão ter alguns tantos centímetros, né? E vou colocar lá na carta e vai ter os tantos centímetros, tá bom? Mesmo que eu não use régua, né? Se eu pegar um pedacinho de papel, marcar daqui até aqui e ver aqui, vai coincidir, tá bom? Tá? Nesse momento, né? É só o que a gente precisa saber aqui desse material. Vou aproveitar até para dar um spoiler aqui, como diz por aí, né? Ó. Veja que aqui, né, aqui também tem outros valores, ó. Só que aqui são 4 números, tá vendo? Olha, 7456. Vou até dar um zoom aqui, ó. Olha aqui, bem no cantinho da tela, ó. 7456, né? E é o tamanho, é a distância, né? Essa distância aqui é a distância do Polo Sul, tá bom? Depois lá quando a gente falar do tema, vocês vão entender melhor, né? Mas o que significa? Que é 7.456 quilômetros, ou seja, daqui até o polo, desse ponto aqui até o Polo Sul, são 7.456 quilômetros, ou 7.456.000 metros, bom? Tá? Depois a gente vai ver, tá? Veja que também tem aqui, ó, graus, medidas em graus, né? E minutos, tá? Então já vamos falar dela já. Tá? Vamos só para não perder o que nós estamos falando aqui, né? Vamos continuar aqui, né? Tá? Eu vou falar mais sobre os graus aí, tá bom? Muito bem. Espero ter esclarecido aí. Bom, então aqui, essa parte aqui, né, que vem o datum vertical e o datum horizontal, né, eles são referências da construção da carta. Qual é que é a referência de altitude e referência de latitude e longitude, na qual foi utilizado para construir essa carta. Isso aqui tem a ver com o modelo matemático que foi utilizado para fazer esse levantamento cartográfico. Tá? E nós vamos falar sobre isso um pouco mais numa outra aula. Tá? Nesse momento é só para entender o seguinte: datum vertical, né, significa qual que é o ponto de origem do mar, ou seja, o zero de altitude que foi considerado para construir. Nesse caso aqui, né, o ponto zero do nível do mar utilizado para construir essa folha, essa carta aqui, é o marégrafo, ou seja, né, é um equipamento de média maré da cidade de Imbituba, Santa Catarina. Então, o zero do mar é o zero que tem lá em Imbituba, tá bom? Não é o zero de Santos, nem do Guarujá, nem de lugar nenhum que perto. É zero lá de Santa Catarina. E o datum horizontal, ou seja, a posição de referência
de posição no terreno é de Córrego Alegre, em Minas Gerais. Depois nós vamos entender. Esse Córrego Alegre, em Minas Gerais, é um ponto de referência, né, que é o ponto de referência de latitude e longitude. Bom, tem um marco lá, marco geodésico lá, né, que ó, aqui é a referência. Tá bom? Muito bem. Não se preocupe isso. Então, esses data, aliás, vale a pena já comentar o seguinte: o plural de datum é data, tá bom? Então, se for falar o datum vertical, está falando só de um. O datum horizontal, está falando só do outro. Quando, se eu quiser mencionar os dois, eu vou falar os data. Os data, tá bom? Bem. Então, aqui tem uma descrição de como foi construída a carta, olha. Então, foi um levantamento estereofotogramétrico topográfico regular. O que é estereofotogramétrico? Né? Então, veja, ó, foi feito por aerofotogrametrias, um voo executado em 1965. Ou seja, um voo que tirou fotos do terreno e, quando ele fala estereofotogramétrico, significa o seguinte, né? Ele colocou uma foto ao lado da outra e, através de um equipamento chamado estereoscópio, né, que você consegue olhar e ver, né, a imagem em 3 dimensões, né, você consegue ver o relevo em 3 dimensões, né, permite que você faça a extração das informações da carta, né, as estradas, os lagos, e, inclusive, a extração do valor de altitude. Por isso que tem a altitude estimada, tá certo? Não? Essa altitude estimada é o que ele estima, né, sobre, né, sobre a fotografia. Então, veja, né, que essa metodologia ela já é bastante antiga, né, de você utilizar, né, fazer estimativa das curvas de nível. Né. Hoje a gente faz por outros métodos, né, mas já desde aquele tempo. Né. E a diferença, então, daquele ponto de controle, ponto cotado, né, estimado é o que ele estima no equipamento, e o ponto de controle confirmado, né, perdão, comprovado, né, é o que ele vai fazer indo lá no campo, tá bom? Então, sempre tem pontos de controle, né, que são utilizados para confirmar, né, os valores de latitude e longitude no terreno, tá bom? Para confirmar isso, né, de que o georreferenciamento que está sendo feito dessa folha, dessa carta, de que ele está correto, tá bom? Então, veja como é a tecnologia, né? Olha. Então, nessa época aqui, olha, o levantamento foi feito em 1965, né? Foi feito também apoio suplementar e reambulação, que é o que eu acabei de explicar, que vai lá no campo, né, e faz a medida lá no campo mesmo para ver o valor, né? É uma técnica, tá bom? Só que isso tudo, a reambulação foi executada em 1968. Então, veja, entre a foto e fazer isso levaram 3 anos. Né? Então, quando a carta foi publicada, né, ela já estava com 3 anos de atraso. Tá bom? Tá? Feito então pelo Departamento de Geodésia, né, foi feita a restituição, que é a extração de estradas, extração das curvas de nível, etc. E tal. A aerotriangulação, que é uma tecnologia para você fazer extração de informações também, né? E o preparo de impressão, né, do material que é feito pelo Departamento de Cartografia. Aqui ele dá alguns detalhes. Olha, essa folha foi preparada, né, e impressa em decorrência do convênio entre o IBGE e o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. Bom, e o responsável pela parte de cartografia do IBGE é a Diretoria de Geociências, né, que existe até hoje, né, que é quem faz várias publicações e quem controla toda a parte de geociências, né, do IBGE, seja a parte de levantamentos de solos, né, os levantamentos das cartas, enfim, né, de toda a parte da cartografia. Bom, na verdade, assim, dentro desse departamento, ele é responsável por desenvolver, para colocar, como dizer assim, para fazer a gestão desses materiais, né?
Mas existe o que chama de CONCAR, que é a Comissão Nacional de Cartografia. Ela que ela que coloca, né, qual é a política, né, de produção, né, de cartografia no Brasil, né? E eu até fiz parte da Comissão Nacional de Cartografia, em 2011 até 2013, 2014, mais ou menos, né? Na parte das infraestruturas de dados espaciais, né? Aí depois parei, né, de colaborar lá, né? Até porque depois desse período aí faltaram recursos, etc e tal, né? E aí eles interromperam as atividades, né? E hoje está bem devagar, né? Muito bem. Aqui a carta também vai nos mostrar, né, por exemplo, né, informações, né, sobre, por exemplo, como que aparece nas cartas, né, a parte da hidrografia. Então, olha, por exemplo, aqui tem como que aparece o mangue, né, uma salina, um curso d'água intermitente, né, uma lagoa, ou um lago ou uma lagoa, um terreno sujeito a inundação, então mostra aqui, né, um mangue, né, um brejo, aqui um pântano, né, um pontinho aqui que é um poço de água, né, como que é uma nascente, né, se tem cachoeira, enfim, são vários, né, se tem corredeira, se é rápido, se é em travessão, são todos nomes, né, e às vezes alguns até eu mesmo não sei exatamente, né, não tenho muita clareza, mas é fácil você encontrar, porque a gente vai lá, nessa apostila do IBGE que eu estou falando, tem um nomezinho que a gente não está lembrando direito, né, você vai lá e procura qual é o critério, o que significa aquilo, né? O que é um travessão. Vai lá e olha o que é um travessão, tá bom? Também nos dá desenho de barragem, se a barragem é de terra ou ela é de alvenaria. Né? Alvenaria é feita com tijolo, né? Com concreto, essas coisas, né? Se tem parte de areia, etc. E tal. Então, aqui é a parte, né, da hidrografia, como que ela aparece, né? Tem também aqui pois não. Desculpa te atrapalhar. A Ludmilla, ela está perguntando no chat se essas cartas são atualizadas com que frequência de tempo. Nossa, essa pergunta é excelente, Ludmilla. Né? Essas cartas, né, elas deveriam ser atualizadas aí, né, de tempos em tempos, né, sei lá, cada 10 anos, cada 15 anos, né. Especificamente essa carta de Campinas, né, eu não sei qual é que é a carta mais atualizada, assim, em papel. De qualquer forma, é o seguinte, hoje, né, a forma com que a cartografia tem sido atualizada, né, ela, vamos dizer assim, o que é produzido e impresso em papel, ela é fruto do que é feito digital, tá certo? Porque hoje já trabalha muito mais no digital, né, do que no papel. Então, as atualizações feitas, né, no meio digital, elas são feitas a partir de imagens de satélite, né, a partir também de voos, né, mas não mais como foi feita essa carta aqui, que foram fotografias mesmo que foram tiradas, né. Hoje a fotografia ela é digital, né, quando é utilizado o avião, né, ela é feita de forma digital. Então, eu acho que o último levantamento que a gente tem e o levantamento não é feito em áreas grandes, mas não cobre todo o estado. Então, o que o Instituto Geográfico e Cartográfico faz é ir contratando esse serviço de atualização por partes, né? Então, ele vai pegar aqui a região metropolitana, depois ele vai pegar a região lá do oeste do estado de São Paulo. Então, são partes aí que cobrem, né, regiões não tão grandes, eles vão fazendo isso paulatinamente, né? Então, por isso que você não tem, às vezes, uma atualização na mesma data do estado todo, né? O que a gente tem são levantamentos feitos em datas diferentes,
né? Às vezes com escalas diferentes, né? Mas nós temos sim, informações relativamente atualizadas. No caso do Estado de São Paulo, até relativamente tem alguma informação atualizada, né? Por outro lado, a gente tem também os globos virtuais, né? Como o Google Earth, por exemplo, o Google Maps, que tem imagens de satélite. E essas imagens de satélite costumam ser bastante atualizadas, e com um nível de resolução muito bom, que dá para a gente ver o que tem lá, né? Para a utilização é que tem, às vezes, alguma restrição, né? Então, às vezes tem alguma restrição para utilizar, né? Mas uma coisa é a gente ter acesso, né, a imagens de satélite, imagens de fotografia digital, né, aérea, né, nesses grupos virtuais ou na internet, né? E outra coisa é isso virar uma carta como essa daqui, né? Documento, né? E o digital também também pode servir como documento oficial, mas ela tem que ser de uma fonte oficial. Então, e eu recomendo para vocês, quando precisarem de informações como essa, né, é entrar no geoportal, né, do Instituto Geográfico e Cartográfico, ou no geoportal, por exemplo, do IBGE, que é a INDE, ou então ainda, no caso do Estado de São Paulo, né, o geoportal da Secretaria de Meio Ambiente, né, que tem muita informação, tem muita informação que você pode baixar gratuitamente, né? Mas nós vamos falar sobre isso mais lá no fim do curso, tá bom? Tá? É isso, né? Espero ter respondido aí. Vamos seguir um pouco mais aqui. Tá, legal, Ludmila, agora, não tem que agradecer, é minha obrigação, né? Então vamos lá. Então, na parte aqui, então, de outros símbolos, nós falamos da hidrografia, né? Então, na parte aqui dos símbolos, nós temos aqui, por exemplo, um campo de pouso, né? Um campo de emergência, né? O campo de emergência é um campo de pouso pequeno, né? Para ter um aviãozinho aqui, né? Um farol, por exemplo, se tiver, eu desenhei esse aqui. Essas representações aqui são de igreja, escola, ou então uma mina, né? Tá? E aí tem toda uma simbologia que é utilizada oficialmente nas cartas, né? Mas a gente está lá na carta, o que é esse desenho aqui, né? Então a gente vai aqui na folha, né, e vê o que é, né? Tá bom? Então, se eu estou pedindo, por exemplo, acha aí um aeroporto, né? Onde que tem um aeroporto aí? Eu vou ver como é que é o símbolo do aeroporto e vou procurar na carta, né, como que é esse símbolo, tá bom? E também o aeroporto tem um formato próprio, né, que é uma pista, assim, por exemplo, né? Aqui também nos mostra, por exemplo, como que aparece, né? A mata, a floresta, cerrado, macega, caatinga, né? Culturas temporárias, culturas permanentes, né? Olha, veja esse desenho aqui, ó, coincide, né, com o que está aqui, ó, tá vendo, ó? Tá? Então, o que significa aqui? Ó, esses desenhos, ó, tem esse desenho aqui, é diferente desse, porque aqui que nós temos aqui, ó, nós temos plantação de laranja, né? Está escrito laranja, tá vendo? Tá bom? Meu cachorro quer participar da aula, né? Aqui, nós tinha visto um outro, né? Aqui, deixa eu ver aqui, uma outra cultura, né? Aqui, por exemplo, ó, é eucalipto, tá vendo? Ó? Então veja que o desenho desse é igual a esse. Por quê? Porque os dois são culturas permanentes, né? Tá bom? Então, é mais simplificada a legenda aqui, né, nesse caso, né? Tá bom? Beleza? Muito bem. Ainda, além daquela articulação das folhas, né? O mesmo formato, com o mesmo desenho, com a mesma proporção, nós temos aqui qual que é a divisão administrativa dos municípios que estão presentes nesta carta, tá? Então, por exemplo, aqui dá para a gente ver, olha, que essa parte maior aqui, ó, que é o número 5, é Campinas. Então, dessa folha aqui, né, esse pedaço todo aqui é Campinas. E tem outros municípios que também estão presentes nessa folha, tá? O 7 aqui é Valinhos, tá? O 2, o 1, né, o Americana, o 2 é Nova Odessa, assim por diante, tá? Então, se eu quero fazer um levantamento, fazer um trabalho, né, que eu preciso de toda a cidade de Campinas, só essa folha não vai ser suficiente. Então, eu tenho que pegar
a folha que está ao lado, tá certo? Tá? A folha que está ao lado, para baixo, para cima, do lado e para baixo, certo? Legal? Tudo bem. Então, e aqui agora, olha, a gente tem algo que a gente já viu na aula passada, né, que é a simbologia da declinação magnética, tá? Essa carta, essa folha aqui, ela foi construída, né, como a gente falou aqui, olha, em 1965, né, e depois editada em 1900, e produzida mesmo, né, acho que ela veio, ficar disponível, né, em 1968. Mas aqui está falando que a declinação magnética, né, ó, falando aqui, ó, declinação magnética de 1991. Como isso? Como assim? Né? Se a folha é de 68, como que está falando aqui que é de 1991? Mas quer ver, olha, vamos dar uma voltinha aqui, ó, e aqui tem, ó, primeira edição, 1974. Gente, é pior do que eu pensava, né, ó, certo ou não? Por quê? Primeira edição, 74, significa o seguinte, que esse material que foi produzido, olha, vamos lá, ó, as fotos são de 65. O reambulação, né, o trabalho de campo, 68. Tá certo ou não? E a folha foi publicada, né? Então foi 1974. Veja que são quase 10 anos atrás. Quando ela foi publicada publicamente, né, ela já estava 10 anos atrasada. Né? Então, para você ter uma ideia de como, né, a cartografia no passado era muito lenta. Né? Hoje é muito mais rápido, né? Você coletar o produto, né? O mais rápido que você tem, né? Para fazer um levantamento. Um drone, você levanta o drone de manhã, certo? Não, de tarde você tem um mapa, certo? Tudo bem, é uma questão de escala diferente, uma questão de rigor cartográfico diferente, né? Mas é possível, né? Você ter muito mais rapidez para fazer levantamentos hoje, né? Tá? E a segunda impressão, olha só, a segunda impressão, a primeira impressão, primeira edição 74, a segunda impressão da mesma carta foi em 91. Então, por isso que já foi colocado aqui nessa segunda edição, né? Já qual é a declinação magnética, né? Com referência a 1991, tá? Então, aqui a gente tem, né? O valor da declinação magnética e a convergência meridiana, né, do centro da folha. Então, bem lá no centro da folha, né? Onde que é o centro da folha? Não, primeiro, né? Por aqui, né? Tá certo? Não? Nós vemos por aqui, no centro da folha, né? É o valor da declinação magnética. Porque nós vimos na aula passada que a declinação magnética ela varia de local para local. Tá certo? Não? Então, nesse caso aqui desta folha, né? Veja, ó, a declinação magnética, ela cresce menos 6,5 minutos por ano, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham visto lá os vídeos que eu postei, né? Que estão lá disponíveis para vocês, né? Falando um pouco, né? Sobre essas questões aí, né? Ok? Então, a declinação magnética, que é a diferença entre o norte magnético, né, e o norte geográfico, né, nesse caso aqui é de menos 18 graus e 13 minutos. E esse valor ele vai modificando, então, menos 6,5 minutos, né, por ano. Beleza, gente? Então, até aqui deu para a gente ver, né, bastante aqui sobre a legenda, né? Detalhamos um bocado aqui, né, a legenda. Ok? Quero saber se tem alguma dúvida até aí, né? Tem alguma dúvida até aí nessa parte da legenda, né? Porque nós vamos falar um pouquinho mais aqui sobre, né, sobre outras coisas, né? Tá? Se ninguém tem dúvida, então vamos lá. Olha, então o que eu quero
começar já a ver com vocês, né? Para que vocês possam entender, porque em breve nós vamos fazer a aula sobre a UTM, tá bom? Então, como essa carta aqui, né? Ela é toda baseada na UTM, né? Então, eu quero já ir mostrando alguns pontos, né, importantes, né? Que a gente tem aqui, né? Então, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, então, aqui, ó, deixa eu pegar do outro lado aqui, que tá melhor, ó, né? Aqui assim, ó, tá vendo? Veja, então, que a gente tem uma série de numerações aqui. Veja, então, isso aqui é uma quadrícula, né? Nós temos aí uma quantidade grande aí de quadrículas nessa folha, né? E veja que os valores que nós temos aqui, olha, da distância, né? Esses 290, 292, 294, né? São distâncias, tá? São distâncias a partir do meridiano central, né? Do fuso 23 aí, tá bom? Tá? Mas depois lá eu vou ficar com mais detalhes. De qualquer forma, na leitura da carta, o que nos permite entender, né? É que isso aqui são valores no eixo leste-oeste das medidas. Então, aqui é 290 quilômetros, aqui 292 quilômetros, 294 quilômetros, ok? Então, significa que a distância daqui para cá são 2 quilômetros, mais 2 quilômetros, assim por diante. Tá bom? Aqui, esses números aqui que nós temos aqui, olha, 7456, na verdade, ela o ponto de origem dessa distância é o Polo Sul. Né? Como eu falei agora há pouco, né? Significa que essa posição aqui, né? Ela está a 7.456 quilômetros do Polo Sul. Então, ela começa no Polo Sul e vai no sentido do Equador. No Equador, esse valor aqui vai chegar a 10.000 quilômetros. Tá bom? Nós vamos ver isso com mais detalhe lá. O que interessa aqui é que nós temos aqui 7.456 quilômetros, aqui 7.458. Como eu sei que estão em quilômetros, né, eu sei que a distância daqui para cá são 2 quilômetros. Se eu pegar a régua e medir aqui, eu tenho a medida. Então, se eu quero medir qualquer coisa aqui na carta, eu tenho agora um sistema cartesiano métrico, né, que me facilita muito. E se eu tivesse tudo em graus, minutos, segundos, ia ser muito mais difícil para eu fazer qualquer tipo de medição, né? Tá? O sistema geográfico ele é mais completo. Mas veja que o sistema geográfico de graus, minutos, segundos também está presente aqui na folha, tá certo? Também está presente na carta. É o caso, né, desses valores aqui. Então, essa pontinha aqui, ó, esse cantinho aqui, ó, né, esquina aqui, ela é o encontro entre 47 graus e 0 minutos oeste em relação ao meridiano de Greenwich, que fica lá em Londres. Tá certo ou não? Então, lá é o zero, é a longitude zero, né? É a que a gente tem lá no meridiano de Greenwich, e ela vai aumentando. Então, esse pontinho aqui é com 47 graus e 0 minutos. Tá bom? E esse 23 graus e 0 minutos se refere à latitude, que sai de 0 no Equador e vai até 90 no Polo Sul. Ok? Então, 93 graus e 0 minutos. Muito bem. Como a longitude ela cresce de leste para oeste, significa que à medida que eu vou caminhando, né, no sentido oeste, né, esse valor da longitude vai aumentando, tá bom? Vai aumentando. Então veja que agora aqui, ó, eu tenho um valor aqui que é esse 0,5. O que é esse 0,5 perdido aqui? Né? Ele é a marcação do ponto onde nós temos 47 graus e 5 minutos. Então, mas por que aparece só 5? Né? Porque é uma convenção da carta. Muitas coisas na representação cartográfica, elas são feitas, né, especialmente nas cartas topográficas,
para que não fique muito poluído do ponto de vista da quantidade de informações. Então, tem muitas coisas que elas são meio subentendidas, ou que estão lá na legenda, tá certo? Não. E que você infere qual é que é o valor. Então, o fato de aqui ser 288 e não 288 mil, é porque eu estou economizando de colocar 3 zeros aqui, e mais 3 zeros aqui. Certo? A carta fica mais limpa. É a mesma coisa com o valor da longitude, né? Não tenho aqui 47 graus, está só os 5 minutos, né? Porque eu já tenho a referência aqui. Sempre eu vou ter como sacar qual que é aquele valor, entender qual que é aquele valor, tá bom? Mesma coisa, parecida com essa, vale para as figuras de nível, que eu já vou mostrar daqui a pouco também, que tem coisas subentendidas, tá bom? Tudo bem. Então, à medida que eu vou caminhando para cá, olha, 47 graus e 5 minutos, né? E eu vou vindo, né? Agora tem um 10 aqui, olha, né? Que é o 47 graus e 10 minutos, tá certo? Está aumentando no sentido oeste, tá certo? Não? Até chegar aqui, ó, nessa outra ponta aqui, eu tenho 47 graus e 15 minutos, tá certo? Não? Então, uma janela, né, que a carta está sendo desenhada, tá certo? E aqui eu tenho 23 graus, tá certo? Não? Então, se eu vou, então, no sentido norte, significa que a latitude vai diminuir, tá certo? Não? Então, ó, tá diminuindo. Opa, encontrei aqui um 55. Como assim 55? Né? O que significa esse 55? Né? Será que seria algo como 23 graus e 55 minutos? Provavelmente não, né? Ou certamente não, né? Por quê? Porque à medida que eu vou no sentido norte, eu tenho uma diminuição no valor da latitude. Se eu estou diminuindo o sentido da latitude, né, significa que esse valor aqui, então, se refere aos 22 graus e 55 minutos. Então, a pergunta da Isabela. Vamos dar um tempinho aqui para ver. Professor, eu não sei se deixei passar despercebido, mas não me lembro do senhor ter comentado alguma coisa sobre as cores da carta na legenda. Elas geralmente não aparecem ou é um caso à parte desse? As cores que você fala, as cores aqui da carta, está perguntando, é isso? Olha, aqui, neste caso aqui, ela não tem um código de cores específico, né? As cores as formas de representar, por exemplo, ó, que tem aqui nessa cor verde, ela tem texturas diferentes, tá vendo? Então, eu vejo que, no caso aqui, por exemplo, ó, de cultura permanente e cultura temporária, é só o que eu consigo distinguir. Né? Em cima da cultura permanente tem o nome de qual é a cultura permanente e da cultura temporária qual é o nome da cultura temporária. Assim como tem aqui outras texturas para representar mata, floresta, cerrado, uma cerca, assim, etc. Tá? Cores nas cartas, nós vamos ver depois, assim, que existem cores que representam altitudes. Né? Mas no caso das cartas topográficas, né, as cores referentes às altitudes, elas não aparecem, porque o que nós temos aqui para representar o relevo são as curvas de nível. Ok, Isabel? Não sei se respondi a sua dúvida aí. Se não, pode refazer a pergunta aí e eu tentei entender. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, então, esse 55, então, ele se refere aos 55 minutos, tá certo? Não? Então, se eu vou caminhando no sentido norte aqui, ó, 50 minutos, né? Até chegar, né? A 22 graus e 45 minutos, tá certo? Não? Então, veja que eu também tenho, né, a posição 47 graus e 15 minutos da longitude e tenho a posição da latitude, que é os 22 graus e 45. E lá no outro extremo, né, na outra ponta da carta, né, nós temos 23 graus, tá bom? Então, significa que, né, a latitude aumenta no sentido sul e a longitude aumenta no sentido oeste. Mas tem um detalhe aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, ó.
essas quadrículas que nós estamos vendo aqui, elas representam, né, quadrículas montadas a partir dos valores, né, dos valores da UTM, de latitude e longitude da UTM, tá bom? Então, são esses valores aqui, tá certo? Então, esse cruzamento aqui, esse outro cruzamento, né, eu tenho, ó, né, qual é a posição métrica aqui e a posição métrica aqui. Mas eu tenho também a representação, né, dos valores dos cruzamentos de latitude e longitude em graus. Então, se a gente ver aqui, ó, pegar esse 50 aqui, ó, né, pegar esse 50, vou vir para cá, né, até encontrar, né, o 10 graus aqui, ó. Então, vou descer aqui com 10 graus e com 50, tá certo ou não? Como tá difícil de ver, eu vou dar um zoom aqui, ó, né, e vai dar para ver, ó. De repente apareceu essa cruz aqui, tá certo ou não? Então, essa cruz aqui no meio, ó, né, é o entroncamento entre, né, latitude e longitude. Tá bom? Tá? Então, em todos os entroncamentos, eles vão aparecer. Né? Se eu tenho aqui, né, mais para lá, eu vou ter outro. Tá bom? Mais que eu vou caminhando para cá, eu vou ter outro aqui. Tá? É só pegar aqui que a gente acha. Tá? Tá bom? Então é isso. Então, a gente tem, né, os valores, né, representados na carta, tem os valores métricos da projeção do UTM e tem também os valores de graus, minutos e segundos. Ok? Beleza, não? Muito bem. Já está quase na nossa hora, né? Até porque eu também tenho que ministrar outra aula daqui a pouco, né? Então, uma coisa que eu quero, então, só mostrar para vocês, né? É esse material aqui, né? Do IBGE, da carta do IBGE. Eu tenho aqui. Então, nós temos aqui, olha, manual técnico, né? Manuais técnicos de geociências, né? Noções básicas de cartografia. Então, eu recomendo, né, que vocês, né, leiam esse material aqui a partir da página 69, né? Porque ele vai nos falar sobre essas questões da planimetria, que são as medidas do plano, e da altimetria. Então, nós temos aqui, nesse caso, né, um detalhamento, né, dos itens que aparecem, né, nas cartas topográficas. Tá? A representação dos elementos da hidrografia, como a gente já viu, né, os elementos de vegetação. Veja que aqui tem um pouco mais de itens, né? Certo? A questão administrativa, que a gente já falou, só que o que é interessante, olha, aqui, deixa eu dar uma coisa aqui. Uma coisa interessante é o seguinte, que quando se trata de, por exemplo, da divisão, né, ou das unidades políticas administrativas, né, eles têm quais são os critérios, o que eles consideram grandes regiões, o que eles consideram unidade da federação, município, distrito, né, área urbana, área rural, né? Qual que é o critério para isso, né? O que ele está considerando, né, nessa questão. Por exemplo, ó, lembra lá na legenda que tinha, né, tamanho da cidade, depois tinha a vila, etc e tal, né? Então, aqui, né, eles vão nos dizer o que é cada coisa. Então, por exemplo, o que ele considera uma cidade? É a localidade com o mesmo nome do município, não sei o quê. O que é uma vila? Né? Então, uma localidade, né, com o mesmo nome do distrito que pertence a uma sede distrital, desculpa, a língua está rolando, né? E assim vai, olha, aglomerado rural, povoado, o que é o conceito de povoado que eles utilizam, que é o conceito de núcleo, de lugarejo, de propriedade rural, de local e de aldeia, né? Então, se você tem lá que é uma aldeia indígena, vai estar lá, aldeia, tá certo? Então, se tem lá uma propriedade rural, pode ter lá o nome da propriedade rural, enfim, né? Então, é importante para que a gente entenda, olha, tá vendo? Aqui nós temos, né, como que aparece, né, como que aparece, né, descrito, né, a cidade de acordo com o tamanho, né, e também. Uma coisa que muda um pouco, né, é as escalas. Então, esses símbolos, eles mudam um pouco de escala para escala. Esse daqui é o caso do que aparece numa escala, numa carta topográfica, 1 para 250 mil. Eu tenho outros
detalhamentos, né? Conforme é mais detalhada a carta, né? Então eu tenho detalhes, informações mais detalhadas, né? Ok? Mas sempre nas cartas nós vamos ter, né, os símbolos todos. Né? Por exemplo, aqui tem são os mesmos símbolos, né? Tem aqui os limites também. Então, lá, olha, aqui, a Isabela aqui me perguntou, né, sobre as cores, né? Aqui, Isabela, por exemplo, no caso de cartas, né, que utilizam cores para representar a topografia, são essas cores as cores utilizadas, tá bom? Tá? É um padrão que eles têm, tá bom? No caso da carta topográfica, o relevo é representado pelas curvas de nível, tá? Muito bem, que a gente até comentou um pouco. Então veja que isso aqui, olha, tem toda a descrição, né? Depois tem aqui a parte das curvas de nível, né? Como que elas são representadas. Nós vamos ver tudo isso com detalhe, né? Nós vamos ver aulas, como nós vamos trabalhar com as curvas de nível, vamos interpretar as curvas de nível, né? Mas a referência, né, para os símbolos que tem lá nas cartas, né, estão nesse documento aqui do IBGE, né, que é um documento antiguinho, né? Então, por exemplo, rede de drenagem, nós vamos ter uma aula que nós vamos aprender a fazer delimitação de bacia hidrográfica, né? Então, esses nomes todos são importantes, né? Rio, o que é um tal VEG, o que é um vale, né? Qual é o conceito de bacia hidrográfica, enfim, né? Nós vamos, né, pegar aqui desse material. Olha, aqui tem, né, uma carta aqui. O que eu vou pedir para vocês fazerem é o seguinte, né? Que vocês peguem, então, né, depois de casa, vocês têm como baixar essa carta aqui, né, de Campinas, né? Você pode olhar e fazer as anotações, né? Procurar olhar com mais calma, né? Fora da aula. Depois a aula vai ficar gravada, vocês também podem recapitular um pouquinho onde que vocês encontram as informações. Hoje fizemos um detalhamento bastante grande aí, né? Dessa carta aí, né? Para ver, né, o que informações que tem lá, né? Tá bom? Então, tá bom, gente. Acho que nós estamos no horário da aula já, né? Se alguém tiver alguma pergunta, né? Pode fazer agora aí, né? Se não tiver perguntas, né? Eu meio que vou encerrar, porque, né, daqui a pouco eu tenho que dar outra aula de outra turma, de outra disciplina. Beleza? Tá bom? Tudo em ordem?